A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos e ouvintes. Mais uma vez com vocês, pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo, na congregação de Formosa, agradecendo a Deus e também a nossa liderança, na pessoa do pastor Gideon Júnior e também da nossa pastora presidente, a pastora Luíde, que Deus possa abençoar cada um deles pela oportunidade que nos foi dada de comentar mais um capítulo da Bíblia, especialmente nesse livro fantástico que é o livro de Levítico. Nós estamos, irmãos, no áudio do capítulo 4 do livro de Levítico, na parte 3, onde nós iremos abordar sobre a questão dos procedimentos do sacrifício pelo pecado. No áudio de hoje, irmãos, nós iremos finalizar aqui o capítulo 4, falando sobre a liturgia da oferta pelo pecado e toda a sua simbologia que se cumpre em Cristo ali no Novo Testamento. Em outras palavras, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é aquele que, no plano espiritual, ele cumpre todos esses procedimentos quando se entregou ali na cruz do Calvário para purificar os pecados de toda a humanidade. Se você não ouviu os 2 primeiros áudios desse capítulo, então ouça para que você entenda melhor sobre a definição da oferta pelo pecado e a sua importância ali na era da lei. Vale lembrar aqui que todos os procedimentos desses sacrifícios, eles eram praticamente os mesmos para as 4 classes aqui, que era o sacerdote ungido, a congregação, representada pelos anciões, os príncipes e qualquer pessoa do povo. Alguns poucos detalhes que houver, nós iremos explicar durante o nosso comentário. Bem, a primeira atitude do pecador, meus irmãos, era levar a sua oferta até o tabernáculo, ou futuramente o templo, quando ele fosse construído ali em Jerusalém. Isso acontecia, para que o animal ele fosse sacrificado diante do Senhor. Diz ali o texto sagrado, em Levítico capítulo 4, versículo 4. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Irmãos, esse procedimento ele se repete também para os outros animais ofertados nos versículos 23, 28 e 32. É importante lembrarmos aqui que Deus ele proibiu os hebreus de realizar estes sacrifícios de animais em qualquer lugar que não fosse o santuário. Isso porque, além de ser um costume dos gentios, os hebreus poderiam imitar ali as suas práticas idólatras ou ainda relaxar em alguns detalhes na realização desses procedimentos. Aqui nessa liturgia, irmãos, nada poderia ser feito sem as determinações de Deus. Caso contrário, seria ali uma profanação. E ao invés de trazer bênção para o povo nesses rituais, o povo então receberia no lugar da bênção a maldição. Até porque tudo aqui era uma sombra dos bens que se manifestaria em tempos futuros. Ou seja, baseado nos mínimos detalhes desses procedimentos, os judeus futuramente eles poderiam identificar que era Jesus, de fato, o Messias prometido nas Escrituras, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, o animal a ser sacrificado deveria ser impecável, sem nenhum defeito ou doença. Desse modo, irmãos, o animal era rigorosamente examinado pelo próprio ofertante e, em seguida, esse exame era confirmado ali, pelo próprio sacerdote. Por essa razão, Jesus também ele teve que ser examinado em seu julgamento ali no dia da crucificação. E ninguém conseguiu encontrar algum crime nele ou alguma culpa que pudesse ali lhe acusar. Nem os próprios sacerdotes encontraram crime em Jesus e por conta disso eles tiveram que subornar ali algumas testemunhas para deporem de forma falsa e caluniosa contra ele. Nem Pilatos, nem Herodes, que eram ali as autoridades políticas, e ninguém, nem mesmo o próprio povo presente, puderam acusar Jesus de alguma injustiça. Ou seja, ele foi de fato ali representado por este sacrifício perfeito. Por isso, irmãos, o seu sacrifício, além de perfeito e santo, ele foi agradável e recebido por Deus como oferta de aroma suave. Outro ponto importante aqui é o ato de imposição de mãos antes de degolar o animal que seria sacrificado. Nesse ato, o pecador então, ele impunha as suas mãos com certa pressão sobre a cabeça do animal e confessava sobre ele os seus pecados.
Naquele momento ocorria um fenômeno espiritual que nós chamamos de imputação, que era o ato de transferir a responsabilidade do seu pecado sobre uma vítima inocente que deveria então cumprir a pena em seu lugar. Nesse caso, a pena seria a morte. Com essa imagem, irmãos, nós percebemos o porquê a morte de Cristo, relatada ali nos evangelhos, ela deveria ser tão cruel exatamente como aconteceu. Pois Deus lançou todos os pecados da humanidade sobre ele. Veja o que predisse o profeta Isaías sobre isso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versículos 4 ao 6. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus Cristo, ele debitou a nossa dívida com Deus causada pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. E tudo isso muito bem representado aqui pelos procedimentos da oferta pelo pecado. Agora, sobre o local da degola do animal, há uma diferença interessante para nós analisarmos aqui. Nas ofertas por ignorância cometidas pelo sacerdote ungido, o sumo sacerdote, e pelos pecados coletivos do povo, o animal deveria ser morto em frente à tenda da congregação, conforme os versículos 4 e 14. Já os pecados cometidos pelos príncipes, o abate do animal, então deveria ocorrer no lado norte do altar, tal qual nas ofertas de holocaustos, conforme os versículos 24 e 29. Aí eu pergunto, por que então ocorria essa diferença? Porque os dois primeiros sacrifícios deveriam ser no lugar ali em frente à tenda e os dois últimos sacrifícios deveriam ser ali no lado norte do altar. Bem, o lado norte do altar ele é tido como o local da habitação divina. Segundo o texto de Jó, no capítulo 37, versículo 22, e também o texto de Salmo, capítulo 48, versículo 2. E o judeu, irmãos, sabendo que era pecador, quando ele estava naquela posição, ele temia muito por saber que estava na presença de um Deus tão santo. Então, ninguém se atrevia a passar por ali sem estar devidamente acompanhado de um animal perfeito e preparado para morrer em seu lugar. Pois era exatamente nesta localização que o israelita ele tinha uma visão privilegiada da entrada do tabernáculo, onde a presença de Deus se manifestava enquanto a vida do animal era oferecida por causa desse pecador. Isso nos fala, irmãos, que só podemos entrar na presença de Deus e termos a vida se tivermos o Cordeiro de Deus ao nosso lado. Caso contrário, só nos resta o medo e o pavor de um julgamento tão severo, de um Deus tão santo que não tolera o pecado. Já nas ofertas do sacerdote e da congregação, não havia a necessidade de ser no lado norte, até porque o sacerdote ele já tinha o acesso ao interior do tabernáculo. Até aqui, o procedimento era realizado pelo ofertante com auxílio do sacerdote, até o momento da degola do animal. Daqui para frente, apenas o sacerdote prosseguirá com o ritual. Nos versículos 5 ao 7 do capítulo 4, ainda aqui do texto que nós estamos estudando, diz assim a palavra de Deus: Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Irmãos, enquanto o sangue da vítima oferecido ali pelo pecado do sacerdote
e da congregação era aspergido 7 vezes sobre o véu do Santíssimo Lugar e sobre os chifres do altar de incenso, lá no interior do tabernáculo, o sangue oferecido pelos príncipes e pelo cidadão comum era molhado apenas sobre os chifres do altar de holocaustos lá no pátio lá fora. Nós vamos ver isso nos versículos 25, 30 e 34. O que restava do sangue era derramado então à base do altar de bronze, o altar de holocaustos, conforme os versículos 7, 18, 25 e 30. Para entendermos esses detalhes, primeiro vamos falar do sangue neste ritual. O sangue do animal representava a vida de um inocente sendo oferecido a Deus em favor de um transgressor. E o número 7, que era a quantidade de vezes que o sangue era aspergido pelo dedo do sacerdote, representava então a condição perfeita daquele sacrifício, e o dedo do sacerdote representava a obra perfeita. Isso nos fala, irmãos, da obra perfeita de Cristo durante a sua vida aqui na terra. Quando Jesus ele entregou-se a si mesmo diante de Deus, ele ofereceu o seu próprio sangue, um sangue que era puro e inocente, para remir uma humanidade inteira condenada pelo pecado. O sangue nos 4 chifres do altar de holocaustos representa o alcance universal do sangue de Cristo sobre os 4 cantos do mundo. Já vimos anteriormente que esse altar ele simbolizava a cruz, e o sangue da vítima nas suas 4 pontas nos faz lembrar da imagem de Cristo pendurado ali na cruz do Calvário. Ali, meus irmãos, Jesus estava com os 2 braços estendidos, enquanto os seus 2 punhos sangravam pelas perfurações dos cravos e molhavam a madeira, ali do lado direito e do lado esquerdo, ou seja, do lado leste e oeste. E os seus pés, também perfurados pelos cravos, sangravam no lado sul daquela madeira, enquanto o lado norte era molhado pelo sangue que escorria sobre a sua cabeça por causa das perfurações da coroa de espinhos. E foi assim que aconteceu o verdadeiro encontro entre o pecador e Deus por meio do sangue de Cristo. Tudo isso muito bem representado aqui nos versículos 25, 30 e 34. Já o sangue que era oferecido diante do altar de incenso, lá dentro do tabernáculo, no local chamado Santo Lugar, ele representava para o judeu que Deus não aceitaria as suas orações senão por meio da expiação no sangue de uma vítima inocente. Isso representa o ministério sacerdotal da igreja aqui na terra. Ninguém pode ter acesso a Deus senão através do sangue de Cristo. A nossa fé, a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus, tudo, irmãos, depende unicamente da mediação de Cristo, ou seja, de como nós nos relacionamos com Deus através de Jesus Cristo. Ele mesmo foi bem claro quando ele disse isso para os seus discípulos, lá em João capítulo 14, versículo 6. Assim disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por fim, o sangue era então aspergido também no véu do Santíssimo Lugar, que dava acesso à Arca da Aliança. Nós temos aqui então a purificação das 3 partes do santuário. Se compararmos ao nosso corpo humano, que é o templo do Espírito Santo, podemos contemplar como Deus tem nos purificado de maneira completa através do sangue de Jesus Cristo. O espírito humano pode ser então representado pelo Santíssimo Lugar, que teve o véu salpicado com sangue. A alma ela é representada pelo lugar santo, onde o sangue purificou o altar de incenso, enquanto o corpo é representado pelo pátio externo, onde se oferecia o sangue nos 4 chifres do altar de holocausto. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O restante do texto fala sobre quais partes do animal seriam então queimadas no altar de holocaustos, e o restante seria então queimado fora do santuário. Diz assim o texto sagrado:
E tirará toda a gordura do novilho, da expiação, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado com os rins, tirá-los-ás, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar de holocaustos. Está nos versículos 8 ao 10 do capítulo 4 de Levítico. Os procedimentos aqui, irmãos, são os mesmos da oferta pacífica. Como já falamos do assunto no capítulo 3, eu vou apenas então resumir aqui o significado de cada uma dessas partes. Bem, a gordura representa a parte nobre do animal. Além de ser apreciada por muitos como sendo prazerosa na alimentação, ela proporcionava muita alegria nas confraternizações. Por isso, a gordura representava o melhor do animal sendo oferecido a Deus. A gordura era tão valorosa para os judeus como Cristo é para Deus. Em outras palavras, Jesus, ele foi o Filho amado em que Deus nele tinha prazer e alegria nos dias em que ele viveu aqui nessa terra. Ele era, irmãos, o que havia de melhor dentre toda a humanidade e foi oferecido a Deus como oferta de aroma agradável. Já os rins representavam para o judeu o que o coração representa para nós nos dias de hoje. Eles consideravam esse órgão como sendo a sede das emoções e, portanto, quando ofereciam no altar, era como se estivesse entregando a Deus o seu próprio coração. Os rins falam de Cristo como filho obediente que nos ensinou a amar ao Pai de todo o coração e de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento, conforme Lucas capítulo 10, versículo 27. Já o redenho do fígado era utilizado pelas nações para prever o futuro. Desse modo, quando esse órgão era oferecido no altar de Deus, o judeu entendia que o seu futuro estava então entregue nas mãos do Senhor. Cristo é, irmãos, aquele que já nos revelou todas as coisas que precisamos saber sobre o futuro. Sabemos que estamos no princípio das dores, aguardando o arrebatamento da igreja, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos sempre com Ele no tão aguardado descanso eterno. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17. Por fim, o restante do animal, então, era queimado do lado de fora do tabernáculo. Está ali nos versículos 11 e 12 aqui desse capítulo 4. Diz assim o texto sagrado: mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará. Repare, irmãos, que apesar dos procedimentos serem semelhantes aos da oferta pacífica, a diferença era que o restante da carne do animal não poderia ser consumido nem pelo ofertante e nem pelo sacerdote, pois aquela carne, irmãos, daquele animal estava contaminado com o pecado do ofertante e por isso estava numa condição impura. Nada poderia ser aproveitado, irmãos, nem mesmo o couro. Tudo tinha que ser completamente queimado fora do arraial, num lugar limpo, onde se colocavam as cinzas do altar de holocausto. A ideia aqui é mostrar ao pecador a seriedade com que Deus tratava a questão do pecado. Segundo alguns eruditos, na época do Segundo Templo, o local onde se queimavam estes restos de sacrifícios, conhecido como o Monte de Cinzas, ficava bem ao norte de Jerusalém, fora das portas da cidade. Temos aqui, irmãos, na finalização desse ritual, uma grande revelação profética que se cumpriria em tempos futuros. Em Mateus capítulo 27, versículo 33, e Lucas capítulo 23, versículo 33, diz que o local da crucificação de Jesus foi no Gólgota, exatamente um local que ficava fora dos muros de Jerusalém, na região norte. Repare, irmãos, que isso aconteceu exatamente para que todos soubessem que Jesus, ele é de fato o Cordeiro de Deus que levou sobre si os pecados de toda a humanidade e também a condenação por todos os nossos erros. Em Hebreus capítulo 13, versículo 11 ao 13, diz assim:
porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Desse modo, meus irmãos, eu quero, diante da presença de Deus, agradecer a cada um pela sua audiência e glorificando ao Senhor, porque todas as coisas apresentadas aqui na oferta pelo pecado se cumprem nos dias de hoje através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No mais, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.